estou de volta com vocês. Não se assustem, porque é uma maneira de dar o choque em vocês para a aula de Química com o professor JP. Essa aula de Química, ela vai trazer o bloquinho de conteúdo, tá? É uma quinta-feira, então a gente tem que dar aquela energia de ativação para começar com vocês. Química é fogo, química é quente, né? Então vamos lá. Ligação iônica. Quando fala em ligação iônica, olha o termo aqui que você tem que analisar, ó. E aí? Pode entrar que estou aceitando. Olha o que acontece. Ligação iônica. Íons. Beleza. Os íons são estruturas denominadas de cátions e denominadas de ânions. Então, quando eu falo em íons, eu estou falando de cátions e estou falando também de ânions. Agora, vamos às suas particularidades. Cátions são estruturas carregadas positivamente. Então, vamos treinar. Cátions são estruturas carregadas positivamente. Quando perde elétrons. Muito bem. Show de bola. Então, o que é que acontece? Perdem elétrons quando? Na última camada de valência, né? Se é a última camada, ela é de valência, né? É camada final, camada de valência. E quando que eu sei, JP, que ele é considerado um cátion? Quando, na última camada, apresentar 1, 2 e 3 elétrons. Beleza? Então, quando que eu sei que vai ser um cátion? Cátion, cátion. Cátion, carga positiva. São estruturas de carga positiva. Quando eu fizer a distribuição eletrônica, um S2, 2S2, 2P6, e assim por diante, quando a última camada apresentar 1, 2, 3 elétrons, eu sei que vai perder, vai ser um cátion, e eles vão ser metais, queridos, metais. Então, se eles perdem, ó, metais, tendência em perder elétrons. Olha só, eletropositividade. Eletropositividade. Tendência que os átomos têm de perder seus elétrons. Eles vão dar. Eles vão doar para alguém que vai receber. Um dá e o outro recebe. E com isso acontece uma ligação do tipo iônica, porque tem a transferência de elétrons entre esses átomos, onde um doa e o outro recebe. Ponto final. O elétron volta. Ele vai e fica. Vai e fica. Vai e fica. Não volta. Você vai. Não volta, porque eu estou dando. Então, eu não quero receber. Eu sou o doador. Eu dou e você recebe. Então, o que acontece? Os cátions são metais. Metais esses que podem ser representativos, que pertencem ao grupo A, 1A, 2A, 3A, são metais. Claro que tem algumas exceções, você vai ver que é o hidrogênio, está na família dos metais, mas não é um metal, ele é um hidrogênio, que é gás. Mas, em maioria, eu posso dizer para vocês que a tabela periódica tem muito mais metais do que ametais. Metais. Professor? Diga. Com licença, tem como tirar a câmera mais para lá, que eu não estou enxergando o quadro. Colocar mais longe, né, um pouquinho? Isso, é porque eu não estou... Agora sim. Obrigada. Beleza. Por nada, querida. Aí o que acontece? São metais representativos que pertencem ao grupo A, transição, aqueles que é de transição externa, e aquelas duas linhas do actinídeos e dos lantanídeos, são também metais de transição, que pertencem ao grupo B. Então, nós temos
muito mais metais na tabela do que os ametais. E quando eu falo ametais, entra até os gases, né? Os gases nobres e outros gases, são considerados ametais. 2 blocos hoje de classificação dos elementos. Metais, não metais, e aí eu defino a última coluna dos gases nobres. Se eles são gases nobres, é porque na última camada deles tem 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem 2. Então, todos têm que se ligarem para adquirir estabilidade, na maioria, com 8 elétrons. Obedecer a teoria do octeto. Queridos, e aí eu coloquei alguns cátions. Ó, viu que tem a carga positiva, é cátion. E ele vai o quê? Perder elétrons. Então, eu tenho sódio mais 1, significa que ele perdeu 1 elétron. Cálcio mais 2, ele vai perder 2 elétrons. Chumbo mais 2, 2 elétrons. Vai perder para alguém que vai ganhar esses 2 lá. Cobre mais 1. Alumínio mais 3. E assim por diante, tá? São cátions. A exceção, mostrei aqui para você que o hidrogênio, ele é positivo, porém não é metal. Amônio, NH4+, é um cátion, mas não é metal. Toda regra tem aquela velha exceção, mas a maioria, se você pegar na tabela periódica, fizer um esboço da tabela periódica, ó, só para fazer uma miniatura aqui de tabela periódica, olha o que é que acontece. Esse lado aqui, eles são os ametais. E esse lado da esquerda são os metais. Então, dentro da tabela periódica, nós temos muito mais metais do que ametais. Então, se eles ganham, eles têm que ter na última camada uma quantidade de elétron que vai somar para dar 8, porque eles vão perder. Quando? 1, 2 e 3. E quem ganha? Os ânions. Os ânions são estruturas de cargas negativas. Estrutura de carga negativas. Ânion. Ganham elétrons quando a camada de valência apresentar 5, 6 e 7 elétrons para atingir estabilidade com 8 elétrons. Queridos, se esse cara aqui tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar quanto para 8? 3. Isso, olha aqui, ó, e quem ganha menos. Está definido aqui, ó, ânion menos. Então, ânions são estruturas carregadas negativamente. A tendência de ganhar elétrons, para completar sempre 8. Se ele é da família 6A, significa que a camada de valência vai ter quantos elétrons? 6. E precisa de quanto para 8? 2. 2. Se ele é do grupo do 7A, na camada de valência vai ter 7 elétrons. Para atingir estabilidade com 8, precisa ganhar 1 elétron. Certo? Então, ó, o que é que acontece? Valeu, João Victor. Então, ó, 5 mais 3, 8. 6 ganhando 2, 8. 7 ganhando 1, 8. O que é que acontece? Teoria do octeto. Completa a teoria do octeto. Todos têm 8 elétrons na camada de valência. É o que nós vamos fazer a demonstração aqui para vocês. Aí eu mostrei alguns ânions que são considerados ametais. Ó, ametais. O P está dizendo que vai ganhar 3, então ele tem quanto na última camada? Tem quanto na última camada? 5. 5. Se o O está ganhando 2, na última camada, ó, 6. Se o flúor, menos 1, ó quanto que ele tem na última camada? 7. Se o nitrogênio, o enxofre, que está com 2, significa que tem 6. Então, gente, o número que está em cima é para completar 8. Nunca que eu vou colocar em cima de quem ganha a quantidade de elétrons da camada de valência. Colocar menos 5, menos 6 e menos 7. Não.
tem que colocar o que falta para estabilizar 8 elétrons. Correto? Vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos. E aqui é o seguinte, todo mundo está solteiro. Vamos lá. Todo mundo está solteiro. Os elementos químicos, eles são isolados dentro da tabela periódica, eles são solteiros. Ali tem o cálcio, tem o magnésio, tem o zinco, tem o xenônio, tem o radônio, tem vários elementos ali dentro. Só que um dia, esses elementos solteiros precisam formar uma aliança, precisa formar uma ligação, precisa buscar uma família para estabilizar. Então, o que acontece? Tem que namorar, tem que noivar, e depois tem que casar. E, para casar, nós temos que pedir permissão para os gases nobres. Porque os caras são nobres. Os caras que são nobres... Hein, papai? Ó, os caras que são nobres, ó. Hélio, Negão, Armou, o Krau, na Checa, da Ronalda. Então, todos esses elementos aí, eles têm 8 elétrons, com exceção do hélio. Porque o hélio, ele tem quantos elétrons? 2. Todos os outros têm 8. Então, neônio, eu posso me casar. Argônio, eu posso me casar. É meu pai. É minha mãe. Dona Xenônia, eu posso me casar. O senhor Criptônio, ou Superman, eu posso me casar. Por quê? Eles são o espelho, a referência. Para todos os elementos químicos formar açúcar, óleo, sal, gasolina, álcool, qualquer produto, batom, perfume, droga, tá, explosivo, né? Qualquer explosão. Então, tudo isso precisa de passar por uma ligação. Entende? E essa ligação, ela tem que amarrar. Então, é uma ligação iônica. Alguém dá. Você vai dar e o outro vai receber. Aí, um que dá e o outro que recebe, aí você tem uma ligação iônica. Transferência de elétrons. Beleza, papai? Então, os gases nobres... Com licença? Eu posso me casar, meu pai? Eu posso namorar com aquela Patrícia? Eu posso namorar com a dona Radônia? A dona Cloreto? E aí, será que o sulfato pode se casar com a dona Clotilde? Então, quer dizer, há um diálogo aqui. Eu estou fazendo uma analogia. Para quebrar o gelo, para ficar bacana. Meu Deus do céu! Ih, danado! E aí, quando se fala em ligação química, quem é que não quer se ligar? Você lembra de ligas metálicas? Então, nós temos ligas metálicas? Temos. A liga metálica é a liga entre metais. E quando fala... Camilo, pega um lencinho para mim lá no varral, para mim apagar aqui esse quadro, que a tinta parece que venceu. E aí, quando se fala em ligas metálicas, você está se referindo a uma liga de 2 ou mais metais para formar uma aliança. E tem essa aliança formada. Certo? É o que nós vamos mostrar aqui para vocês. Por esquema de distribuição de elétrons. O quadro aqui parece que petecou, viu, filho? Tem o outro lá também. E a tinta aqui venceu. Mas não vamos vencer ela. Então, se tratando de ligações químicas, o primeiro tipo de ligação que nós estamos trabalhando aqui hoje é a ligação iônica. É uma ligação que você utiliza metais e ametais, formando, vai colocar em cima aí o computador. Você vai estar formando uma ligação iônica. Certo? E aí, vamos lá. Vamos formar aqui uma ligação iônica. Vou pegar aqui
um cidadão chamado sódio. Vou pegar o cloro de número atômico 17 e fazer a ligação entre eles dois. Corre lá e pega a tabela periódica. Vai por famílias. Vou fazer de duas maneiras. Um atalho, que é VaptVupt, e a outra parte que é mais explicativa para você. Começa assim, ó. Sódio. Você e eu sabemos que pertence à família dos metais alcalinos. 1A. Beleza? Então, nós temos lá os metais alcalinos. Se ela é da família 1A, ele vai ter carga mais 1. Vai perder um elétron. Já sei que ele tem um elétron na camada de valência. Como, J? Aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vamos lá. Primeira camada, K com 2. Segunda camada, 8. Soma 2 mais 6. Terceira e última camada, 1 elétron. Então, aqui, ó, a última camada, você acaba de ver que tem 1 elétron. Se tem 1 elétron, vai perder. Qual que é a regra? 1, 2, 3 na camada de valência de qualquer átomo. Distribuiu e achou na camada de valência essa quantidade, 1, 2 e 3, perde. Já sei que ele vai ser positivo. Vamos mexer com a Clotilde. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Primeira camada tem 2, segunda camada tem 8, e terceira camada deu quanto? 2 mais 5. Ganha ou perde? O cloro. 7. 7. Ele ganha ou vai perder elétron? Ele vai ganhar. Vai ganhar. Quantos? Mais um. Ou menos um, menos um. Menos 1. Porque quem ganha sempre tem que completar 8. E o cara aqui vai perder, ó, 1. E o de cá vai ganhar 1. Porque ele tem 7. Ele só basta de 1 para poder ser feliz. Para ser feliz, ele precisa de 1 elétron. Aí o cara dá um elétron, o outro agradece por receber e forma o sal de cozinha de nome cloreto de sódio. Até no cartório muda-se o nome. A mulher passa a ter o sobrenome do homem. E aqui também passa a ter o sobrenome dos elementos. Cloreto de sódio. Sódio mantém. O cloro passa a ser cloreto. Não posso dizer cloro-sódio. Cloro-sódio está casado. Mas se está solteiro, eu falo sódio e cloro. Casou? Cloreto de sódio. Então, ó, você tem 7. Olha a carga do cloro. Menos 1. Agora vamos montar o esquema. Esquema. Vamos montar o esquema. O esquema de Lewis. Lewis foi o cidadão, com respeito a esse ilustre, né? Químico, matemático, físico, uma série de outras artes aqui de ciências, né? Para descrever como que os elétrons se dispõem ao redor de cada átomo, colocando símbolos na forma de elétrons, para representar a eletrosfera de cada um, na sua camada de valência. Veja só, esquema de Lewis. Lewis fala assim, J, pega o sódio. Aí eu vou lá e pego o sódio. Pega o cloro. Pega o cloro. Faz o seguinte agora, JP. Pega os elétrons da camada de valência de cada um e coloca em volta em forma de símbolos quaisquer. Opa, camada de valência aqui do sódio é 1. Coloquei um elétron, representado pelo coração.
Já que nós estamos falando aqui de amor, de relação, né? De família, eu coloquei um coraçãozinho. Ó. E o cloro? Quantos elétrons tem na camada de valência? 7. Então, vou colocar 7 símbolos. Pode ser qualquer um, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 símbolos quaisquer. Mostrando que esse xizinho aqui totaliza 7. Esse coraçãozinho é um elétron do sódio. Fala, Viviane. Para representar a quantidade de elétrons na última camada de valência. Né? Estamos aguardando. Sim. A Ellen disse que a internet, o Wi-Fi dela caiu e ela tá só com Tá os jóia. dados. Aí não dá para voltar. Tá, fala para ela depois aí que eu vou gravar, estou gravando a aula e depois disponibilizo o link para ela assistir mais tarde. Tá bom. Queridos, tá aqui. Agora vamos fazer a ida do elétron. Porque só colocar o positivo e o negativo do lado, agora eu pego ele aqui e faço isso, ó. Olha lá. O elétron chegou para o cloro. Esse carinha aqui, que é o elétron do sódio, agora ele está em volta do cloro. Terminou. Certo? Então, aqui você tem o sódio. Você tem o sódio, ó, mais um. Do lado de lá, você tem o cloro, menos um, formando o composto NaCl. Cloreto de sódio. Ó, tudo pizza, já foi. Cloreto de sódio. Tá casado. Agora tá casado, tá registrado em cartório. O sal de cozinha que vocês têm em casa. Eu também tenho aqui em casa cloreto de sódio, um salzinho branco, usado para temperar ou para conservar. Então, você formou um composto sólido, cristalino, de cor branco, tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, tem uma solubilidade em água muito boa, o sal dissolve muito bem. Tá vendo? Tanto de propriedades que o sal nos apresenta, quando ele é formado numa ligação que arrebenta entre o cloro e o sódio, formando assim esse composto estável de nome cloreto de sódio. Beleza? Então, positivo e negativo. Quantas vezes o sódio repetiu? Uma vez. Quantas vezes o cloro repetiu? Uma vez. Porque ele é 7 para 8, ganhou 1. Vamos mostrar de uma outra maneira? Ó, de uma outra maneira para você entender. O sódio carga mais 1. O cloro carga menos 1. Que tal você daqui já resolver todo o exercício sem ter que fazer a distribuição de elétron de um e de outro? Simplesmente pelas cargas. Sódio da família A mais 1. O cloro pertence à família 7A, porque ele tem 7 na última camada. Terminou no subnível P. E aí, o que é que acontece? Cruza as cargas, ó. O 1 desce, invertido. E o 1 desce. E aqui já montou o composto. Você deu um atalho. Ó. O que é esse aqui? É a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. E o que é esse menos 1? É o que falta para completar 8, que ele tem 7. Então, ganhou 1 do sódio. Desce cruzado. Pega os números que estão lá em cima e desce cruzado, invertido. Então, 1 no pezinho do cloro, o 1 no pezinho do sódio. Aí, se você juntar eles, vai formar cloreto de sódio. E um elemento neutro não precisa aparecer. Coloca só se você quiser, ele é facultativo. Tá? Elemento neutro. Professor, só uma pergunta. Quando tem o símbolo negativo é porque ele ganhou elétrons, né? Ganhou elétrons. Todo que tiver carga negativa, ele está ganhando elétrons. Ah, tá. E o que está positivo, ele está perdendo elétrons. Aí tem agora a explicação ainda, uma explicação mais ainda esquemática, para você compreender, por meio de camadas, quantos elétrons existem em cada camada do sódio e do cloro
mostrando a transferência de uma outra maneira. Eu estou fazendo aqui detalhadamente que sirva para os demais elementos que aqui você for fazer as ligações. Olha só, o sódio. Você viu que o sódio, de número atômico 11, ele apresentou na primeira camada 2, na segunda camada 8, e na terceira camada ele perdeu o seu único elétron aqui. Então ele tem, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. 4, 5, 6, 7, 8. Ninguém vai estar fazendo esse desenho todos. Eu estou só fazendo de um que sirva com base para os outros. E a terceira camada e última tem 1 elétron. Então ele vai ter que perder, porque ele tem 11 prótons aqui no meio e tem 11 elétrons. É um átomo neutro. Número de prótons, 11. Número de elétrons, 11. O cloro. O cloro você fez aqui 17, apresentou K2, L8, M7. Significa que o átomo tem 3 camadas. A primeira tem 2. A segunda também tem 8. E a terceira tem 7. 4, 5, 6, 7. Tá. E aqui você tem 17. Quantos prótons? 17. Quantos elétrons? 17. O átomo é neutro. Nesse caso ali, a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Segundo o modelo atômico de Thomson. E aí, o que é que acontece agora? Vamos lá. Esse elétron vai para cá, ó. Mostrando por meio de esquemas, ó. Esse elétron aqui, que é o último, 1, ele vai ser transferido para essa última camada que tem 7. Aí esse elétron chegando aqui, ó. Aí você viu que o cloro passa a ter 8 elétrons. E o sódio perdeu esse, mas ficou com quantos elétrons na última camada agora também? Bora? Ele perdeu 1. Certo? Ele perdeu 1. Agora ele ficou com quanto na última camada? 8. 8. Então, quer dizer, está estável, está feliz. Só que agora, quando ele transferiu, vai para lá. Quando ele transferiu um elétron, ele ficou assim, ó. Primeira camada, 2. Segunda camada, vai, me ajuda. A segunda camada ficou com quanto agora? 2 na primeira e quanto na última? 8 na última. 8. A terceira camada aqui, ó, não existe mais, porque o elétron dela foi para lá. Ó, pulou. Foi transferido. Significa que perdeu essa terceira camada e ficou com 2 camadas. Ao todo, o número de prótons vale 11 e os elétrons agora passam a ser 10. Porque 1 ele perdeu. E o cloro? O cloro de lá tem 2. 2 na primeira, 8 na segunda e quanto na terceira? 8. 8, porque chegou um lá. Então, quer dizer, o número de prótons dele continua sendo 17 e o número de elétrons agora passa a ser quanto? Hein? Quantos elétrons? Quantos elétrons? 1. Ele tinha 17. 16. 18, desculpa. 18. 18, ele tinha 17. Chegou mais um ao 17. Aí ele fez isso. 18. Então ele aumentou o raio. O raio aqui vai só aumentando cada vez mais. Ó. O raio desse átomo aí vai aumentando.
E o raio desse aqui vai o quê? Diminuindo, e o raio desse vai aumentando. Porque vai ganhando elétrons e vai aumentando o número de camadas. Vai expandindo. E o outro vai só, ó, reduzindo. Então, quem perde, diminui. Quem ganha, aumenta. E aí mantém-se essa ligação. Ó. Aí para cá não tem mais ligação. É a formação do Na e do Cl. Na e Cl. Então agora tem a formação de íons, mais e menos. Isso é ligação iônica. Você faz a distribuição de elétrons, é uma saída. E olha a camada de valência. Segundo ponto, eu posso olhar pelas famílias da tabela periódica. Dá para montar também. E para facilitar, você faz os esquemas gráficos de Lewis, colocando símbolos em volta, ou trabalhando com essa representação esquematizada que vai te ajudar demais, como já ajudou a compreensão dessa ligação. Vou apagar para fazer mais outro modelo. Fazer outro modelo de ligação iônica. O que muda? Os átomos. Pega a tabela periódica, corre lá. Pega a tabela periódica, que agora eu vou pela tabela. Para ganharmos tempo. Corre lá rapidinho. Depois eu vou mandar uma tabela para vocês também lá no WhatsApp. Caso vocês não tenham aí o encarte, eu mando. Inclusive, eu tenho uma tabela até em Libras. O jogo de sinais. Todos os elementos químicos em Libras. Ajuda muito, né? Para quem tem a necessidade especial. Hoje nós temos a tabela em sinais. Vamos lá. Fazendo agora o exemplo de despedida. Alumínio. O número atômico do alumínio vai ser 13. E vamos trabalhar com o oxigênio de número atômico 8. Bom, pega a tabela periódica agora e já descubro. Qual é a família do alumínio? Metal. Metal. Ó, qual é a família do alumínio? É 2A, 3B, 4B, 5B, o que é? 3A. Ótimo! 3A. Ó, 3A. Vai perder ou vai ganhar? Ele vai perder. Ele vai perder. 3. Perfeito! 3. A regra é 1, 2, 3. Perde. Perde. Cátion. Então vem para cá, ó. Escreve aqui, ó. Alumínio mais 3. Você já acaba de definir que ele, de fato, é um cátion. E se ele é um cátion, você olha aquelas regrinhas iniciais, ele é um metal. Família do oxigênio, na tabela. Não metais. Quanto? Não metais. Não metais, mas qual é o número da família? 2A, 6B, 4B, 6A. 6B? Hã? 6A. 6A. Isso! Tá afinadinho, hein? 6A. Significa que ele tem 6A, precisa ganhar quantos? 2. Perfect! Ó, 2. E agora? 10 cruzado. Ó. Descer cruzado. Aí você faz isso. Traz o 2 para cá. Leva o 3 para lá. Ó. Tudo pizza. Já era. Acabou. Reescreve os números de baixo. Por favor, então. AL 2. O 3. Vovó tá fazendo um lanche para você. Simples, não foi? Por quê? Por que simples? Porque você já está matando pela tabela. A família. Porque você na prova, no concurso, no vestibular, você vai ter a tabela na mão. Vai ter a tabela impressa lá para você. Então você olha, tem que saber olhar a tabela, interpretar ela. Você interpretou ela aqui, evita você fazer aquele tanto de coisa. Você ganha tempo. Você sabe fazer dos dois lados. É igual a questão. Eu uso calculadora porque sei fazer no papel.
Aí você usa a calculadora porque tem dificuldade de fazer do papel. Então, aprenda a fazer no papel para usar a calculadora quando for necessário ganhar tempo. Professor, Ah, e quando tem, por exemplo, 3 ou mais elementos, continua a mesma coisa? aí, quando tiver 3 elementos, Isso, tipo assim, que aí só tem 2, né? Quando tiver mais. aí vai ter a ligação covalente, que vai ser próxima aula. Ah, sim, obrigada. Porque aí eu vou ter um composto, vai ter um composto que vai ter 3 ou mais. Aí eu vou ter, ao mesmo tempo, ligações iônicas e ligações covalentes. As duas ligações num composto só. Por quê? Enquanto eu tiver metal com não metal, metal com não metal, a ligação é iônica. Mas se eu tenho metais, não metais, com 2 ou mais elementos, a partir de 2, né? 3, 4, 5 em diante, aí eu vou ter ligações covalentes e iônicas. Tipo, Na2SO4. A sua pergunta. Ó, Na2SO4. Eu tenho 1, 2, 3. Tem 3 elementos ali. O sódio é metal. Então, eu sei que tem ligação iônica. E essa parte aqui, esses dois símbolos que você está vendo aqui no final, o S e o O, eles são o quê? Ametais. Então, ligação entre ametais são ligações o quê? Covalentes. E ligações iônica com ametais, iônica. Então, eu tenho iônico e covalente desse mesmo composto, que vai ser assunto para próximas aulas. Voltando aqui, né? Quando você vai montar agora o esquema de Lewis, quando você vai montar o esquema de Lewis, ó, quantos alumínio? 2. Cada alumínio tem quanto na sua camada de valência? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, 2 átomos de alumínio. Cada alumínio tem quanto na camada de valência? 3, porque você olhou pela tabela periódica. Quantos átomos de oxigênio? 3. Cada átomo de oxigênio vai ter quanto na camadinha em volta? 6. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Cada átomo de oxigênio tem 6, porque ele é da família 6A. Agora, cada oxigênio precisa receber quantos? Quantos? Cada oxigênio precisa receber quantos elétrons? Quantos? 2! Então, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ó, tudo pizza. Olha lá. Cada oxigênio recebeu 2 flechinhas. Tchá. 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 Recebeu 2 flechinhas. Ó, cada átomo de oxigênio recebe 2 elétrons. Mostrando que, por ele ser da família 6A, tem que receber 2 elétrons. E aqui está perdendo 3. Olha aqui, cada alumínio dando 3. Entendeu? 3. E o cara de lá, 2. Então, quer dizer, um está dando 3 e o outro está recebendo 2. De modo que eles se estabilizam, cada um com sua quantidade de elétrons. Belezinha? E se você for montar a fórmula, olha aqui. 1, 2.
1, 2, 3. Já tinha feito lá no início, ó. Já tinha montado a estrutura inicial. Então, isso aqui que você está fazendo é o esquema, ó, de Lewis. Quando falar assim, faça a fórmula eletrônica. É isso. Por que forma eletrônica? Está cheio de elétrons representando a quantidade da camada de valência de cada átomo envolvidos. Faça a fórmula eletrônica. Aqui. Da fórmula eletrônica você monta, hein? Da fórmula, o íon, fórmula. Eu não posso dizer que isso aqui são moléculas. É um absurdo você dizer que essas estruturas formadas são moléculas. Moléculas não são. Para ser moléculas, tem que ter a participação só de ametais. Coloca bem isso aí na mente. Para falar que um composto é uma molécula, molécula de água, molécula de óleo, molécula de álcool, molécula de gás, só tem ametais. Mas os compostos que são iônicos, como que eu falo? Íon fórmula. Ou composto iônico. Aqui, ó. Aqui, ó. Composto molecular. Opa, só molécula. Composto iônico. Só íons. Cátions e ânions. Queridos, por aqui eu estou ficando. Agradeço vocês por essas 2 aulas comigo aqui, com o professor JP, né? Espero ter contribuído aí mais uma tarde de quinta-feira com vocês, né? Desculpas aí de bate-régua em quadro, risada, pelas minhas analogias que eu faço contexto no dia a dia, né? Até na questão da relação que a gente comentou, mas é isso que faz você gostar de química, aprender de química, porque tem que ter essa didática, essa metodologia para você de lá ser motivado. Não adianta, tem que mexer para poder você aprender de uma maneira mais engraçada, digamos assim. Beleza? Mas o que vale é a essência que fica. É o conhecimento que você passa a colocar mais um pouquinho no seu disco rígido chamado neurônio. Um beijo, uma pizza e um abraço do JP a vocês. Disponibilizarei no canal, inscreva, acione o sininho para receber diariamente novidades de química, teoria e prática do professor JP. Deixe seu like, sua joinha lá. Tchau! Graças, professor.